Bom, gente, síntese da realidade atual. Eu disse no vídeo anterior que os três entes federativos arrecadam anualmente, ou seja, União, Estados e municípios arrecadam anualmente, gastam anualmente, estamos falando de despesas públicas. Esses três entes federativos gastam anualmente 2,9 trilhões de reais, ou quase 3 trilhões de reais. E nós estamos propondo, estou tentando mostrar para vocês que se 16% disso fosse investido em educação, nós faríamos uma grande revolução educacional. Então prestem atenção e façam esta reflexão. Em 2005, ou melhor, em 2015, as despesas públicas totais realizadas pelos três entes federativos totalizaram 2,9 trilhões de reais, enquanto o PIB de 2015 totalizou 5,9 trilhões de reais. Eu vou repetir. O total das despesas públicas, ou seja, o gasto de governos federal, estadual e municipais em 2015 foram 2,9 trilhões de reais. E o PIB do Brasil, que foi um ano ruim em 2015, um ano de crescimento negativo, o PIB foi de 5,9 trilhões de reais. Se 16% do total das despesas públicas fossem investidos em educação, em 2015, o sistema educacional brasileiro deveria ter recebido 475 bilhões e 86 milhões. Eu vou repetir. Em cima das despesas públicas de 2015, se nós aplicássemos os 16% de gasto educacional que nós estamos sugerindo, o sistema educacional brasileiro deveria ter recebido dos governos 475 bilhões e 860 milhões de reais. Isso daria 8% do PIB daquele ano. Gente, 8% do PIB em educação já dá para se fazer uma grande revolução educacional. Todavia, e no entanto, no mesmo ano, ou seja, em 2015, só foram aportados no sistema educacional 315 bilhões. Ou seja, no meu cálculo, eu digo que o ideal seria investir 475 bilhões, mas só foram investidos 315 bilhões. Ou seja, foram investidos 10,59 ou 10,5% do total das despesas públicas e só 5,3% do PIB. E 160 bilhões a menos do que deveria ser investido. Eu vou repetir. Eu sei que os professores têm dificuldade com números. Então veja bem, se em cima das despesas públicas de 2015, que totalizaram 2,9 trilhões, se nós aplicássemos a alíquota de 16% para o sistema educacional, o sistema educacional teria que ter recebido 475 bilhões e 860 milhões. Mas naquele ano de 2015, o sistema educacional brasileiro só recebeu 315 bilhões. Ou seja, esses 315 bilhões representam só 10%, 10,5% do total das despesas públicas, quando nós estamos propondo 16%.
e apenas 5,3% do PIB. E 160,8 bilhões a menos do que deveria ser investido. Então está aqui um número mágico. A União devia, em 2015, a União devia ao sistema educacional 160 bilhões que ela deixou de depositar no sistema educacional. E dos 315 bilhões que foram investidos, que já é pouco, dos 315 bilhões ao todo que foram investidos, a União só investiu 119 bilhões, sendo o restante do investimento educacional feito pelos estados e pelos municípios. Isso não é número tirado da minha cabeça, está desse documento do MEC de 2016 que eu cito na bibliografia na página 163. Então, repetindo, assim, em 2015, se fosse para gastar 16% das despesas públicas em educação, a União ficou devendo ao sistema educacional 160 bilhões de reais. A União é devedora do sistema educacional. Vocês percebam onde está o buraco, né? Um percentual garantidor de um horizonte alvissareiro. Numa conjuntura de crescimento relativo e contínuo do PIB, combinada com a reestruturação eficiente da gestão pública, os 16% das despesas públicas com educação atingiriam facilmente 10% do PIB. O que eu quis dizer com isso? Tipo assim, nós pegamos o PIB de 2015 que foi ruim, né? Mas nem sempre vai ser ruim, uma hora a economia vai voltar a crescer, né? E as despesas públicas são muito altas. Hora que cortarem as gorduras, as despesas públicas voltam a baixar. Quer dizer, tendem a baixar, porque elas nunca baixaram. Então eu estou dizendo aqui, numa conjuntura de crescimento relativo e contínuo do PIB, combinada com uma reestruturação eficiente da gestão pública, os 16% das despesas públicas com a educação atingiriam facilmente 10% do PIB. Né? Portanto, essa reestruturação da educação brasileira demanda e depende que o Congresso Nacional, por meio de lei federal, defina que o financiamento da educação brasileira seja no mínimo de 16% em relação ao total das despesas públicas realizada pelos 3 entes federativos. Um percentual muito próximo disso foi utilizado pela República da Coreia a fim de realizar a sua revolução educacional. Para realizar a sua revolução educacional, a Coreia, a partir de 1966, passou a investir 17% das despesas públicas em educação. E a Coreia do Sul, que se chama República da Coreia, saiu de uma economia agrária e hoje, em pouco mais de 40 anos, é uma potência global, né? Então vocês vejam o impacto que a educação tem na economia, tá? Comparação entre o Brasil e a OCDE em termos de financiamento do ensino. Relembro vocês, eu já disse lá no começo, eu vou relembrar aqui, a OCDE, né? A OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Basicamente os 30 países mais ricos e mais industrializados do mundo. Então, se nós pegarmos uma média de investimento da OCDE, que além de ser os países mais ricos e industrializados, também são os que têm
excelência educacional? Claro que tem extremos na OCDE, um país gasta mais, outro gasta menos, mas se a gente pegar uma média aritmética da OCDE, no ano de 2009, a OCDE, na média, gastou, aqui os valores estão em dólar, com o poder de paridade de compra. Não é o dólar passado pelas taxas de câmbio, né? É o dólar pelo poder de paridade de compra, tá? Que é o dólar que a gente usa para fazer as comparações internacionais, fugindo das maracutaias que os bancos centrais fazem com as taxas de câmbio, que daria erros comparativos. Então a gente usa o dólar do poder de compra do dólar, né? Então, no ano de 2009, na média desses 30 países, 27 ou 30 países, na média deles, eles gastaram 6.640 dólares por cada criança ao ano, para cada criança matriculada no pré-escolar. E o Brasil gastou só 1.696 dólares. No ensino primário, a OCDE gastou 7.719 dólares por criança matriculada no ensino primário e o Brasil gastou só 2.405 dólares. No secundário inicial, né, eles fazem essa divisão entre primário e secundário inicial, e aqui nós não fazemos, nós temos aqui, ó, ensino fundamental. Então entenda isso aqui como sendo as primeiras séries, as primeiras 4 séries do ensino fundamental, e aqui o equivalente às 4 últimas séries do ensino fundamental, que equivale ao que eles têm lá de secundário inicial. Então eles gastaram com o secundário inicial 8.854 dólares e nós gastamos aqui no Brasil só 2.523 dólares. No secundário final, eles gastaram 9.700 e tantos dólares e nós gastamos miseráveis 1.763 dólares. No pós-secundário superior, nós não temos aqui, então eu não tenho como fazer a comparação, mas eles dão muita importância e gastaram 4.958 dólares, quase 5.000 dólares por cada estudante matriculado. No ensino superior, eles gastaram em média 13.728 dólares por cada estudante no ensino superior e nós gastamos 11.741 dólares. No geral, se pegar uma média de quanto os países gastaram, numa média de todos os níveis de ensino, a OCDE gasta por ano, considerando todos os níveis de ensino, a OCDE gasta 9.252 dólares por cada pessoa matriculada, isso anualmente. No Brasil, em 2009, nós gastamos, na média, entre todos os níveis de ensino, né? Ensino público, desde o pré-escolar até a universidade e pós-graduação, nós gastamos em média 2.647 dólares por cada pessoa matriculada. Então, nós gastamos infinitamente menos do que a média da OCDE. Percebam, nós estamos gastando aí mais que 3 vezes, eles gastam mais que 3 vezes mais que nós. Investem, porque isso não é gasto. Se